Bom dia, Igor. Bom dia, Davi. Hoje nós vamos ter uma técnica, certo? Inclusive sobre síndrome de burnout, que eu Sim. decidi após chegar nos bastidores hoje da 103, vendo aqui a percepção dos nossos colegas, né, aqui de trabalho. Então, gente, você que está conosco, saibam que vocês hoje vão ter uma técnica de meditação sobre burnout, tá? Justamente em consideração e respeito, o carinho que eu tenho a Igor, a Davi, que está aqui nos bastidores que vocês não veem. Mas é justamente para a gente Tem um trabalhar um Pedro pouco ali desse... também. E Pedro, que é... Pedro é novo aqui? Estagiário. Ah, bem-vindo, Ele é o que Pedro. tá cuidando dos cortes do Café com o Igor. Ah, perfeito, muito bom. E aí... E aí, dentro disso, a gente vai tentar fazer um minutinho de meditação no finalzinho do nosso Sim. programa, tá, gente? Então, olha, nossas donas de casa que nos acompanham, né? Nossos professores, nossos colegas, já se organizem um lugarzinho aí, que no final nós vamos fazer essa técnica, tá bom? Certo. E aproveitar também para falar um pouco sobre burnout hoje, não é? Por que é que que eu burnout? decidi falar de burnout essa semana? Eu tenho pegado muitos casos, né, no meu consultório de pessoas que chegam muitas vezes com quadro que mascarados de ansiedade, mascarados, por exemplo, de depressão. E quando eu vou investigar, à medida que eu vejo, nada mais é do que uma comorbidade relacionada ao burnout. E aí, vamos começar, Igor, não pelo que é burnout em si, mas hoje eu quero começar de uma forma diferente. Quais são os profissionais que geralmente, não é, sofrem com a síndrome de burnout? Quem é? Eu quero começar já por aí. Quem? Você é professor? Né? Professores são pessoas que são muito, são um público muito vulnerável a sofrer burnout. Por exemplo, eu atendo muitos professores que sofrem com burnout. Outras pessoas, enfermeiros, não é? Nós temos, por exemplo, os médicos. Essas pessoas que fazem plantão. Policiais. Policiais, não é? Então, assim, são psicólogos também, não é? Pessoas que, padres, né? Religiosos, não é? Pastores, por exemplo, pessoas que estão frente a esses movimentos, são pessoas que tendem a desenvolver burnout. E aí eu vou explicar bem por quê. Porque, assim, a síndrome de burnout é uma síndrome caracterizada, Igor, por o excesso, não é? O excesso de trabalho. Ou muitas vezes esse trabalho ele tem que trazer uma exaustão estressante, quase que eu não falo. O estresse faz parte do nosso dia a dia. Porém, vamos pensar em um sinal de trânsito, tá? Sim. Nós temos o verdinho lá. Quando táxi, tá o verdinho, o que siga. acontece? Siga, prossiga. Quando Vai. tem o laranjinha, Atenção, vai fechar o sinal. vai fechar o sinal. Agora, quando tá o vermelho, Parou, filha. Já era. Exato. Breca aí. breca aí. Isso é o nosso movimento do estresse. Eu posso me sentir estresse, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar, eu posso ter esse movimento de estresse, de me movimentar, ver onde é que tá o dinheiro, ver o que é que eu faço para Quem não tem uma conta pra pagar e uma hora conseguir. pra sofrer, não sabe o que é viver. Um exemplo, né? É um estresse normal, que é um estresse do nosso dia a dia e tudo mais. Isso é manejável, correto? Sim. No entanto, quando a gente fala desse esgotamento do trabalho, né, que é justamente o burnout, nós pensamos também em alguns sintomas Sim. que são muito específicos. Eu até deixei reservado para mim não esquecer de falar nenhum deles, porque eu acho muito importante para o nosso público começar a se perceber, porque assim, muitas vezes eu vivo tão no automático que eu não, às vezes o meu corpo tem gritado, tá? Sintomas e eu não vou dando a Devida atenção atenção. necessária para isso. E aí, o que acontece? A longo prazo, eu começo a ter alguns sintomas que me trazem inúmeros prejuízos. Sim. E aí, vamos pensar nos principais sintomas que podem indicar uma síndrome de burnout, tá? Tá. A gente já identificou quais são os profissionais. Agora, vamos pensar, por exemplo, quais são essas causas. Cansaço excessivo, tanto físico Quanto mental. quanto mental. Sabe aquela sensação de tipo fadiga? Uhum.
Aquela sensação de tipo assim, nossa, eu nem trabalhei tanto, porque eu sei que tem donas de casa aqui também, que tem aquela faxina, aquele trabalho forte e tudo mais, mas já tá na rotina dela. Ela faz isso, mas não tem essa... Meio que no automático. É uma sensação que antes você não tinha, de cansaço, não só físico, como tipo assim, o mental, tipo, você não consegue mais absorver as coisas. Você senta no computador, por exemplo, para estudar, você é professor, planejar, e você não consegue. Porque o seu cérebro é como se travasse para aquela questão. E a sensação que você sente é de peso na cabeça mesmo. Então, esse é um dos primeiros. Outra coisa, a dor de cabeça começa a ser muito frequente, ao ponto de que algumas pessoas começam a pensar, eu tenho enxaqueca crônica, não é? E, na verdade, não é uma enxaqueca crônica, é só um sintoma decorrente de uma questão situacional que a gente traz dentro do ambiente de trabalho. Lembrar de síndrome de burnout, Igor, e nossos ouvintes. É pensar não que existe, por exemplo, uma mãe que é 24 horas, né? Teve filho agora, e aí a questão do estresse e a exaustão materna. Pode ser considerado síndrome de burnout? Não. Pode ser considerado uma exaustão, né, dentro do processo, mas não síndrome de burnout. Para ser classificado segundo o DSM-5 ou o CID-10, que é a classificação de diagnósticas mundial, né, de médica, precisa ser relacionado ao trabalho. Isso é uma coisa importante. Outro sintoma, alteração do apetite. Sabe aquela pessoa que de repente comia bastante e de repente passa a não comer? Ou vice-versa, né? Tipo, eu não como nada e aí, de repente, aquela ansiedade de tipo, eu quero comer todos os doces que vem na minha frente, ou salgados, e vem aquela compulsão mesmo por comida. Né? Esse é um ponto que também precisa ser identificado. Insônia, Igor. Eu começo a perceber a insônia no meu dia a dia. Exemplo, né? Eu não tinha problema para dormir ou para permanecer dormindo, porque tem pessoas que têm dificuldade para pegar no sono. E tem outras que para manter o sono ficam acordando, né, ao longo da noite. Então, isso é um sintoma também muito clássico quando nós pensamos em síndrome de burnout. Outra questão, dificuldade de concentração. Tatiana, mas a dificuldade de concentração, ela também tem na ansiedade. Ela também tem na depressão, não é? Assim como a insônia e a falta de apetite também tem. Tanto na depressão, eu tenho, por exemplo, a insônia, quanto na ansiedade. Assim, no entanto, quando eu falo no apetite, eu já penso mais voltado para a questão depressiva. E aí, por isso que é muito confundido no consultório com ansiedades ou depressão, e não são tratadas como burnout. Fica muito difícil ser identificado. Por isso que nós precisamos sempre estar atento ao ambiente que essa pessoa está inserido, Igor. Vamos pensar nos policiais, não é, gente? Que, assim, muitas vezes a gente olha para os policiais e isso vai passando. Nós temos vários policiais que sofrem com síndrome de burnout. Porque, assim, além de tudo, ainda tem aquela questão de que, tipo assim, é homem, né? Homem não pode ser vulnerável, homem não pode mostrar que fraquejou, né? As pessoas têm muito esse mito ainda. Tem que aguentar a pressão. Até porque o próprio movimento leva a isso. E tem a pressão. Quando você pensa em burnout, Igor, pensa em pressão, em sufocamento. Tá? E aí eu sei que à medida que eu tô falando, muitos dos nossos ouvintes, e aí podem comentar, gente, no Instagram da 103, não é? Se vocês vivenciam isso, se você já viveu um quadro de burnout, porque existe muito isso. Os próprios policiais, como eu falei, isso é muito recorrente. Professores, né? Também, como eu falei. Outra questão, Igor, isso aí anotem, gente. Começa a surgir uma negatividade constante. Sabe aquela pessoa que você olha, aquela pessoa que é a brincalhona da turma, e tá ali, brinca, conversa, chega no ambiente, levanta aquele achado, de repente essa pessoa começa a mudar. Primeiro ela começa a sentir uma irritabilidade muito grande, não é? E aí essa irritabilidade dela faz ela querer brigar com todo mundo, com todo mundo que dá ao derredor. E lembrando que, assim, geralmente para você desencadear a síndrome de burnout, muitas vezes o excesso de trabalho, mais de 12, 13, 14 horas de trabalho, certamente se você não está ainda com síndrome de burnout, é bem provável que a média e a longo prazo você seja um candidato a isso, ou uma candidata. Mas eu estou dizendo dessa síndrome de burnout, não sei se você lembra do tempo que eu voltei, estava morando em Mamanguape, aí eu estava com um novo emprego, que era aquele da teleperformance, e aí eu trabalhava na rádio e na teleperformance. Então,
praticamente de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. E eu, logo no começo, achei que, não, tô muito estressado. Então, não tinha domingo, não tinha férias, não tinha feriado. Porque as escalas sempre entravam em choque. E aí, realmente, quando eu tava nessa fase, assim, meu Jesus, espera aí. E aí, tudo que você falou aí, eu tive, assim... Mas era insônia, tava muito cansado. Ai, meu Deus, tô tão cansado. Aí você dormia. Quando pensava cochilar, acordava. Então, assim, e tinha essa alteração de humor, de apetite, de tudo. Aí eu cheguei a pesar, foi o tempo que eu pesei 68 quilos. E é meio que um estágio, né? Você sai dessa irritabilidade e aí depois você vem para a questão do isolamento. Então, você já começa a estar ali Por exemplo, você é um professor, você está brigando com todo mundo, coordenadores, professores e afins, alunos. Você ama o que você faz, mas você não controla essa oscilação de humor. E aí a irritabilidade vem, você querer brigar muitas vezes se você é professor de crianças. Isso vai acontecer também. Não é que você queira, isso é involuntário, porque isso é um sintoma. E aí você começa a se isolar, porque você começa a perceber que aquelas pessoas são importantes para você, que sempre foram seus amigos, seus colegas de trabalho e afins. É melhor se afastar do que brigar. É melhor se afastar do que brigar. E aí as pessoas começam a dizer, menino, tá vendo como fulano tá ali na dele, né? Não tá mais vindo pro cafezinho, não tá vindo mais pro chá, né? Não tá vindo mais... Porque, na verdade, ele tá com um sintoma. Ele percebeu já que ele tá nesse quadro, ele não quer mais brigar, não quer mais fazer isso, começa a se isolar. Só que aí você imagina uma pessoa que tem uma personalidade brincalhona, que conversa e de repente se retrai. Isso, ao longo prazo, vai adoecer ainda mais essa pessoa. Então, assim, o afastamento do trabalho... Inclusive, Igor, a síndrome de burnout hoje é uma das causas maiores de afastamentos do trabalho que se existe na atualidade. Por isso que é importante, não só para as pessoas que sofrem, mas para as empresas também, nos quais esses colaboradores estão tendo recorrentemente esses afastamentos, porque precisa se identificar o que aconteceu ali, o que está acontecendo que está gerando tanta síndrome de burnout, né? Porque a pressão, a cultura... A prevenção aí também, né? Tem a prevenção, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de prevenção hoje também. Outra coisa que começa a surgir é a pressão alta. Eu não tinha questão com pressão alta e, de repente, minha pressão começa a oscilar muito. Aí, muitas vezes, eu vou para o pronto-socorro, aí começo a desencadear, por exemplo, a própria crises de pânico, né? As crises de pânico que vêm como comorbidade também. Então, você percebe que o burnout, ele tá ali, mas as pessoas não enxergam que é burnout, porque ele se entrelaça o tempo todo com outros transtornos. E é por isso a importância de ir a um psicólogo ou psiquiatra, que são os dois profissionais, nesse caso, que vão, por exemplo, diagnosticar. Em alguns casos, não é preciso o uso da medicação, não é? Você consegue fazer as prevenções, você consegue, por exemplo, trabalhar dentro do processo terapêutico, mas em alguns casos vai ser necessário, sim, o uso da medicação. Então, se você pensar em burnout, você vai precisar pensar nesses dois profissionais, não tem jeito. Vai ter que ser os dois, porque eles são os únicos que vão te ajudar a sair desse movimento. De mãos dadas, né? Exatamente, que andam de mãos dadas. Outra coisa que eu percebo muito, né, esses problemas estomacais, assim como a sensação dos batimentos saindo pela boca, que confundem muito também com os sintomas físicos da própria ansiedade. Que nós sabemos que num TAG ou em qualquer outro quadro de ansiedade, você vai apresentar esses sintomas. Lembrando daquela negatividade, e um ponto muito, muito específico que eu não posso deixar de dizer, são os sentimentos de fracasso e insegurança. Porque imagine, eu sou um profissional que sempre fiz tudo muito bem, muitas vezes eu sou reconhecido como... Muitos dos meus pacientes como um dos melhores e, de repente, eu não consigo dar de conta daquilo que eu sempre fiz muito bem. Não tem como não surgir essa sensação de insegurança e de fracasso, que aí também desencadeia baixa autoestima, não é? Porque, de repente, a baixa autoestima, quando a gente fala, não é só do físico, né? Eu brinquei com o Igor... Brinquei não, falei no início do nosso programa. Igor, hoje você tá tão lindo, cabelo cortadinho, sobrancelha feita, barba arrumadinha. Dueto real. Né? Zóia que me deixa assim, belíssimo. E aí a autoestima, ela não tem só a ver com o físico, porque muitas vezes você tá bonito, você tá organizado, mas por dentro você tá toda essa bagunça, essa sensação de angústia, essas oscilações de humor, essa pressão, não é? Então, esses sintomas, gente, juntos, englobados, fazem você vivenciar um quadro de burnout. Então, Tatiana, o que eu faço para me poder trabalhar isso? Primeiro, você vai precisar ir em um psicólogo,
Depois você vai precisar ir para um psiquiatra. Em alguns casos, aí o seu psicólogo, por exemplo... Um encaminha para o outro. Encaminha para o outro, é. Por exemplo, hoje eu tenho alguns pacientes. Alguns eu estou ali colado com o psiquiatra, porque já está em um nível tão grave que eu não consigo sustentar nesse momento sozinha, porque eu sei que a medicação vai ajudar na questão biológica desse paciente, até porque eu estou cansada de falar com vocês aqui, quem nos acompanha já sabe que nós somos um ser bio, psicossocial e espiritual, ou seja, nós somos biológicos, nós somos emocionais, sociáveis, não é? E também somos espirituais, não tem jeito, você pode acreditar que essa jujuba que Igor está comendo, ela tem poder e vai fazer isso na sua vida, e tudo bem, é a sua crença, a sua espiritualidade, e tudo bem, mas... a espiritualidade faz parte da essência do ser no mundo. E isso é indiscutível, não é? Trazendo tudo isso, a gente vê se tem alguma pergunta, tá? Se tiverem, pode perguntar, fiquem à vontade. Vamos falar também de prevenção, tá? Meu amigo Elson Menezes, o Impactante, está aqui agradecendo, dizendo um tema muito interessante. Deixa eu ver aqui as mensagens. O Leandro de Montanha também está ouvindo a entrevista, parabenizando. Dizendo muito boa a entrevista, parabéns, Tati. Deixa eu ver aqui no meu também. Aqui a Maria José está nos acompanhando lá em Lagoa dos Currais, pessoal do Facebook. A Josafá Santos também que está aqui nos acompanhando. E minha amiga Zenaide, lá na 13 de maio, aquele abraço todo especial. Pessoal também das oficinas, onde estiverem ouvindo, assistindo, nos acompanhando no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todo lugar. E aí, deixa eu trazer para você aqui essa parte do... Quando você for se consultar, a importância de se abrir, de falar, né, sobre tudo mesmo. Porque, um exemplo, como você falou aí sobre alguns temas, né, que se entrelaçam. Aí você chega, ai, doutor, eu tô me sentindo uma fraqueza, eu tô tão desmotivada e tal. E você não fala que isso também vem devido do trabalho. Mas, Igor, isso acontece muito porque as pessoas muitas vezes não têm o hábito do autoconhecimento. Uhum. As pessoas não se conhecem, isso é um fato, infelizmente. Eu estou na psicologia há 8 anos. Fazem 8 anos que, sagradamente, no mínimo 5 vezes por semana, eu estou escutando no mínimo 10 pessoas. Uhum. Então, assim, você pensa aí em 8 anos, você todos os dias, no mínimo, semanalmente, 5 vezes por semana, você escutar 10 pessoas diferentes. Tô entendendo. E aí, um discurso que eu observo é que as pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem. As pessoas não conseguem entender o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um comportamento. As pessoas vivem, muitas vezes, no automático, porque elas aprenderam que isso é assim, pronto. É aquela história que muitas vezes eu já contei aqui em outros momentos. Tem um livro que é A Mente Milionária, né? É um livro de finanças. E esses dias eu estava lendo ele, eu gosto muito de ler, né? E aí eu estava lendo ele nas minhas horas vagas, e aí trazia a questão de uma metáfora, né? De que não era exatamente assim, mas trazia esse movimento. De que, tipo, a mãe cozinhava um peixe X lá, e aí passou-se de geração para geração, e tinha que ser cortado o rabo desse peixe, por exemplo, porque esse peixe, não é, tinha que ser daquela forma. E aí teve um dia que a neta quis fazer de forma diferente, e aí falou, mãe, por que você só faz o peixe dessa forma? Minha filha, eu não sei, eu aprendi com a sua avó dessa forma. Então, vou perguntar à voinha, né, o que aconteceu. Aí foi perguntar à avó, a avó disse, não, eu fazia assim porque a panela era pequena. Não cabia o peixe inteiro. Não cabia o peixe inteiro, então era por isso que ela fazia daquela forma. Então, muitas vezes, a gente vai viver no automático, assim como essa mãe, não é? Viveu no automático a vida toda, fazendo aquilo sem se questionar. De preparar, de fazer diferente, porque as pessoas esquecem da sua própria singularidade, da sua particularidade. Por exemplo, eu vivencio dentro da psicologia, muitas das coisas eu uso da psicologia. Óbvio, eu sou psicóloga, não é diferente, mas muita coisa vai ser minha como Tatiana, como ser no mundo, o que eu acredito, que faz sentido para mim.
E é por isso que você, muitas vezes, não vai se conectar comigo como psicóloga. E tá tudo bem, porque você não é obrigado a se conectar comigo como psicóloga. Assim como você vai para outros profissionais e você vai amar, e tudo bem, porque você vai se conectar com essa outra pessoa. Deixa eu te tirar uma dúvida que pode ser dúvida também dos ouvintes. Você falou que para caracterizar o burnout tem que ser um excesso de trabalho, Sim. né? Um exemplo, você falou que esse trabalho deu um exemplo da mulher gestante, que é realmente, né? Quando assim ganha menino é de madrugada, é de manhã, fazendo mamadeira, dando banho, trocando fralda, mas não é caracterizado devido a não ser considerado um trabalho. Não. Mas quando você junta um exemplo, aí uma pergunta pode ser uma dúvida do ouvinte. Quando eu tenho, além do meu eu trabalho numa loja X, de 8 horas da manhã, meio-dia, das 2 às 6. Mas quando eu chego em casa, eu também tenho que fazer almoço, janta, lavar, passar. Essa junção pode caracterizar aí? Não. Ou tem que ser trabalho? Não, gente, olha só, para ser caracterizado síndrome de burnout, os prejuízos que você está tendo precisam ser decorrentes da sua vida laboral, ou seja, do seu trabalho. O estresse tem que ser relacionado ao trabalho. Foi considerado porque eu tinha dois... A exaustão relacionadas ao trabalho. E aí, dentro disso, o que a gente vai fazer? Ensinar esse paciente a como ele vai lidar dentro desse movimento de trabalho. E aí, para isso, a gente fala das prevenções. Trouxe aqui alguns prevenir pontos. o burnout? Trouxe alguns pontos aqui que eu anotei para a gente não deixar de esquecer. Uma coisa que a gente fala em todos os movimentos, vocês vão cansar de ouvir de bons profissionais, o que é básico é a atividade física. Tá, gente? A atividade física, ela é importante, porque ela trabalha a questão do relaxamento. Então, essa atividade física, ela pode ser relacionada a várias coisas, né? Eu posso, por exemplo, eu não gosto de academia, acho um saco, tudo bem. Aí, de repente, eu gosto de uma dança. Então, vou fazer uma dança, vou me movimentar com as pessoas. Eu não gosto de dança, vou fazer um basquete, não é? Vou fazer uma caminhada, não sei, uma corrida, qualquer esporte, desde que seja um esporte. Você também pode praticar o mindfulness. Igor, o que é mindfulness? O que é? Você sabe? Vamos lá. Quem? Eu sei? Agora eu tô lembrado, não, vou entender. Tá vendo? Mindfulness nada mais é do que a atenção plena, se colocar no momento presente, por meio do quê? De um relaxamento, uma meditação. Para algumas pessoas, por exemplo, né? Que tem alguma espiritualidade, uma oração, tá? Se colocar naquele momento presente. Pode ser uma conversa espiritual, desde que você esteja no movimento de se colocar no momento presente. Um exemplo, a atenção plena, ela tem muita questão do próprio escovar os dentes. Nós estamos tão no automático que a gente nem percebe mais que está escovando os dentes. Mito ou verdade? Não é? A comida, por exemplo, eu não consigo mais mastigar e prestar atenção do sabor das coisas, não é? Que eu já escovando no dedo e lembrei de você. Porque você precisa desse movimento. Nós vivemos tão no automático. As redes sociais, inclusive, estão nos levando muito a isso, não é? De tipo assim... Da agilidade, né? Por exemplo, você vai para o Instagram, você fica rolando o feed. Então, o nosso cérebro está desenvolvendo o quê? A dopamina ali. Cada vez ele vai querer mais. Então, é por isso que mais e menos tempo. Exatamente. Por isso que hoje, inclusive... Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de uma própria síndrome mesmo, né? Que agora está, inclusive, sendo colocado no CID-10 como um transtorno. Por exemplo, no CID-11, né? Na verdade, CID-10 não, CID-11. Já é reconhecido pelos profissionais como um transtorno. Então, assim, nós vemos o quanto que isso traz prejuízos. Um exemplo, a irritabilidade, se eu tô sem o meu aparelho, né, eu começo a sentir essa irritabilidade. Mas isso é papos para outros momentos, né, Igor? Voltando para a nossa síndrome de burnout e para não perder o nosso foco, como prevenção você pode pensar. Coloquei alguns pontos específicos, anota aí. Defina pequenos objetivos na sua vida profissional e pessoal. Lembrem-se, vocês não são um, vocês são todos. Eu sempre uso quem é meu paciente vai rir agora, porque sempre escutei isso nas minhas sessões. Vamos pensar, você tem um carro, você tem 4 pneus. Tem um step, sim ou não? Sim. Então, em um pneu eu tenho a minha vida pessoal, no outro pneu eu considero ser a minha vida profissional, no outro, para alguns, acadêmica, ou para outros espirituais, não é?
Para outra questão dos relacionamentos afetivos, porque fazem parte, por exemplo, e a minha vida social. Estou colocando esses 5 pneus. E aí, digamos que o Léo falou com a gente, né, que é lá de Montanhas, então vamos usar o exemplo dele. Léo sai lá de Montanhas para Nova Cruz. Daí, está furado um pneu que vamos classificar aqui como sendo o pneu da vida profissional, que é o que a gente está falando hoje. Burnout. E aí, o outro da vida pessoal dele, tá tudo muito bagunçado. Aí ele tem 3 pneus. Qual é a probabilidade dele chegar saudável em Nova Cruz? 30%? Não é? E aí, se a gente for pensar que isso vai associar eu começar a brigar com a minha esposa, com o meu esposo ali em casa. Já deu errado. Já deu errado. Gente, a gente fala isso de um pneu, de um carro, que é algo físico. E vocês acreditam que na nossa vida é diferente? Quando eu estou com tudo isso desregulado, quando eu estou com tudo isso bagunçado, não é? Qual é a probabilidade de 0 a 10 de que eu me sinta saudável na vida? 0 sendo nada e 10 sendo o máximo. Vamos lá, Davi. De 0 a 10, 0 sendo nada e 10 sendo o máximo. O quanto que eu, com as minhas vidas afetadas, por exemplo, profissional, pessoal, não é? Lá no meu relacionamento afetivo, eu vou conseguir ter uma prosperidade, digamos assim, um movimento saudável na minha vida. 0 sendo nada e 10 sendo o máximo. Um 7? Vixe, Maria, como ele é caridoso. Você é muito caridoso. Eu diria que 0, né? Eu diria que 0. Porque, assim, pensando na condição de que eu não estou bem, nem na minha vida pessoal, nem profissional, nem afetiva, dificilmente a gente vai conseguir andar, tirar o carro lá de Montanhas para Nova Cruz funcionando corretamente, sim ou não? Então, Não tem como chegar sem pneu, né? Vai rasgando fogo de lá até aqui. Exatamente. Pode até chegar, agora com um prejuízo enorme, né? E é isso que está acontecendo com esses médicos, com esses enfermeiros, com esses fisioterapeutas, não é? Com esses policiais, com todos esses profissionais que estão vivenciando um quadro de burnout. Já está justamente nesse movimento. Eu até imaginei aqui o fogo saindo ali. Alastrando, né? É bem assim mesmo que vocês estão se sentindo e estão se negligenciando o tempo todo. Então, e a gente volta para aquela ideia, né, que tipo assim, principalmente quando se trata do homem. E eu acho, até me desculpe a comparação, mas às vezes até um pouco extremista, porque tipo assim, o homem ele tem que ser uma fortaleza, ele não pode ser frágil. A mulher é frágil, isso é frescura, né? Principalmente quando se trata da mulher, que eu acho que é um ser que se o burnout existe, assim, de uma forma mais ampla, a mulher que era para viver sobrecarregada, porque, além de tudo, muitas das vezes ela é dona de casa, toma conta da casa, ainda tem que trabalhar fora para ajudar nas finanças, e aí vem carregando, você falou assim da psicóloga, de tudo isso, mas querendo ou não, as mães também têm um pouco isso de ouvir o filho, de se preocupar, de puxar, de sugar aquele problema para ela ajudar, tentar resolver, aí vem problema com o marido, vem problema no trabalho, e assim, sabe, eu acredito, eu sempre digo, repito, eu acredito que deveriam ter mais psicólogos, principalmente na rede pública, que cada postinho de saúde devesse ter o seu psicólogo lá, para que mais pessoas pudessem fazer terapias, para que mais pessoas pudessem se ajudar, porque eu acho muito interessante como a gente é extremo. Se a pessoa está sofrendo, é drama, é manha, é isso, é aquilo outro. Se a pessoa vai e comete um suicídio, que ninguém aqui está desejando, mas quando... Menina, mas nem parecia. Por exemplo, eu escutei de uma paciente essa semana uma coisa que eu escuto de muitos pacientes, mas que pode evidenciar muito bem o que você está me dizendo. Tatiane, um exemplo, né? Essa pessoa é professor. Eu sou professor, vivo muito bem, tenho uma família muito boa, tenho uma condição financeira que não é ruim, as contas estão pagas, tudo acontecendo, eu não deveria estar sentindo isso, não é? Só, gente, que assim, eu sempre falo isso, quando a gente tem um problema cardíaco, eu faço um eletro, ali está representando, né? Uma pressão alta, algo semelhante a isso, eu faço um exame, aquilo surge. Quando é transtornos mentais, não existe exames específicos para ser feito isso, apenas
alguns critérios diagnósticos que o próprio profissional clínico, não é, vai conseguir identificar quando você chegar para a gente, tá? Então, é por isso que o que não é visto muitas vezes não é dado a importância. Isso já é desde a antiguidade. Pense lá, né? Igual Tomé. Preciso crer. Preciso ver para crer. Preciso ver para crer. Só que é como se você pensasse, por exemplo, gente, no vento. Você vê o vento? Não. Mas você sabe que ele existe. Sente, né? Não é? Você sabe que ele existe, porque ele está sentindo aquilo. Então, desde sempre, as coisas você não precisa Ainda ver para saber com que... o vento, né? Muita gente não vê, mas quando dá um tufão que arranca tudo, que sai... Aí, meu amor... Aí você vai dizer que não existe? Não é aquela brisa levezinha ali, ó, que dá na praia. Tão bom sentir aqui. Mas é esse a gente movimento. vem lembrar também da intensidade das coisas, né? E muita gente não dá valor enquanto você não está vendo. Você está só sentindo aquela brisa ali, está maravilhoso. Mas quando você deixa acumular, que junto daquela brisa, ela vai juntando e se transforma naquele tufão de emoções, aquele temporal, aquela coisa toda, é povo, ai meu Jesus, né? Mas tem que ter aquela ideia também, Tati, de que tudo a gente tem que começar a tratar. Sim. Tem que fazer esse acompanhamento, tem que se abrir, tem que falar, principalmente para um profissional, né? A essência de ter um profissional, a essência de poder fazer uma terapia, isso ajuda muito as pessoas. Né? Por isso que eu digo, acho tão importante que eu acho que deveria ter em todo postinho de saúde um psicólogo. Exato. Então, vamos lá. Vamos pensar, né? O nosso tempo está esgotando e eu prometi uma meditação, né? Mas vamos lá. Vamos lembrar, né, de definir esses pequenos objetivos na vida pessoal e profissional. Anota aí que isso é importante. Outro ponto, participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Gente, nós ficamos tão no automático que a gente esquece muitas vezes de ter um tempo de qualidade com os nossos amigos, com os nossos familiares. E isso vai ser as nossas doses de prazer no dia e isso é muito importante. Faça atividades que fujam da rotina diária, como passear, comer em um restaurante, ir a um cinema. Então, assim, Tatiane, eu escuto muito assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo fazer isso. E aí, quando a gente vai averiguar, não é que a pessoa não tem dinheiro em si, é porque a prioridade não está no lazer, não está no tirar os excessos. Então, isso é importante. Evite, gente, anotem isso aí, Igor, anota essa. Evite o contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho e dos outros. Gente, isso é extremamente tóxico para você que está vivenciando esse processo. Isso vai enfatizar muito. Então, assim, para o bem da sua saúde emocional, você vai precisar, sim, começar a trabalhar isso, tá? Mas eu acho que... Mas você acabou de falar isso, mas querendo ou não, quem está nascendo de burnout, ela passa a ser essa pessoa negativa. Exato. Só que eu tô falando desse só processo... negativo, para não dar... Porque imagine, se você pega alguém muito negativo e vai chocar, você acaba ficando mais doente ainda. Dá uma explosão, né? Dá uma explosão, tá? Ai, a vida tá uma porcaria. Pois é, amigo, vamos ali tomar chumbinho. Converse com alguém de confiança sobre o que você tá sentindo. Nós falamos aqui o tempo todo em buscar um profissional. Gente, é porque assim... Eu não sei se vocês passam por isso, mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos e talvez isso aconteça até um pouco mais comigo por eu ser psicóloga, né? E aí, muitas vezes, eu vou falar com um amigo e eu tenho bons amigos. Amigos de mais de 10 anos. Eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho são longos. E aí, quando eu vou conversar, eu percebo que essas pessoas estão tão cheias de problemas que muitas vezes eu não consigo nem levar os meus, porque... assim, elas não vão conseguir sustentar. O bolo já tá cheio demais. Exatamente. Então, por isso que fazer a terapia é importante, que é um espaço de eu me organizar, de eu me esvaziar. Não é até para quando eu for conversar com um amigo, eu não levo todo esse peso. Porque imagina, muitas vezes a pessoa já tá com as responsabilidades dela, com 1 milhão de coisas, que não é nem que ela não queira, gente. Ela já tá exausta mesmo, ela não vai conseguir te ajudar. Tá? Então, olhar para isso, mas também buscar alguém de confiança que possa sustentar isso, porque a gente também tem pessoas que conseguem sustentar isso, tá? Evite consumo de bebidas alcoólicas, cigarro, né? Outras drogas, porque vai piorar a sua confusão mental, tá?
Isso é comprovado. E não se automedique, nem tome remédios sem prescrições médicas. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes eu, na minha necessidade de sair daquele quadro, eu vou tomar um remédio que a minha avó disse, que o vizinho me informou que servia. E aí a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, tá, gente? Eu espero que tenha feito bastante sentido para vocês essas dicas. É claro que o nosso objetivo aqui no Fala Multi não é diagnosticar ninguém. O nosso objetivo aqui é levar alguns sintomas e um possível quadro desses transtornos e fazer com que você busque um profissional, porque é o profissional que vai te acompanhar, que vai te diagnosticar. Não sou eu que estou aqui do outro lado, sem conhecer sua história, sem conhecer os seus processos, que vou diagnosticar você, tá bom? Davi, consegue botar uma musiquinha aí de natureza, uma coisa leve pra gente? Igor, alguma pergunta? Para nossa amiga Cris, que tá... Só elogios aqui. Bom dia para todos. Ela está dizendo que verdade sobre essa questão da mulher, do ser mulher, né? Eu quero aqui deixar meus parabéns a todas as mulheres lindas e maravilhosas, ouvintes poderosas, que estão sempre sintonizadas aqui na 103. Gente, e aí você que está em casa, eu queria que você agora tirasse 5 minutinhos. Eu não vou roubar mais de que isso do seu tempo, tá? Pode soltar a musiquinha baixinha aí. E aí procura um lugar confortável, né? Um lugar seguro para você. Se você estiver sozinho, seja no seu quarto. Se você estiver na cozinha, desliga aí agora um pouquinho as panelas, não é? Senta aí em um lugar confortável, coloca seu pé inteiro no chão. Quero convidar a Igor também, os meninos que estão aqui que puderem fazer, pra gente respirar um pouquinho, tá? Vão se preparando um pouquinho. Encontrem um lugar seguro aí, calmo e tranquilo, onde você possa sentar confortavelmente, tá bom? Quem conseguir, vai fechando o olho devagarzinho, suavemente. Comece a se conectar com a sua respiração. E aí respira contando 2, vamos lá. E solta contando 4, ó. Isso, vai respirando, vai se concentrando na sua respiração, tá bom? Respira profundamente pelo nariz, sentindo o ar, enchendo seus pulmões. Vai exalando lentamente pela boca, liberando qualquer tensão e preocupação. Vai girando o pescoço um pouquinho, soltando essa tensão do pescoço, exatamente. Respira, solta o maxilar, vai soltando essa tensão que tem no maxilar, exatamente. Isso, joga o ombro um pouquinho lá em cima, solta a tensão, exatamente. Vai soltando um pouco o seu corpo. Às vezes é só a tensão mesmo, minha mente não tá bem. Começa fico sentindo dores no corpo, vai sentindo, perceba um pouco você agora. Isso, respira, vai, conecta um pouquinho, exatamente. Isso, continua respirando profundamente, concentrando completamente nas sensações que essa respiração traz no seu corpo, tá bom? Isso, traga à sua mente agora uma situação específica de estresse e pensa no seu trabalho, tá? Quero que você pense nessa situação, foca um pouquinho nisso. Vamos lá, esse é o seu momento. Isso, vai sentindo como é que você se sente quando pensa nisso. É pressão, é raiva, é irritabilidade, é tristeza... É angústia, foca um pouquinho nisso. Vai soltando, eu quero que vocês se concentrem nisso. Inspira, solta. Isso, vai reconhecendo e aceitando, tá? Esses sentimentos, eu quero que vocês não julguem e nem sintam resistência em relação a isso. Só solta, vai lá. Isso, observe como é que esses sentimentos se manifestam em você. São os pensamentos negativos em relação ao seu trabalho? O seu corpo é como se você sentisse raiva, tensão, pressão. Sente aí o ombro, Davi. Sente aí o pescoço. Solta um pouquinho a tensão do maxilar. Respira.
Isso. Vai praticando essa autocompaixão, vai reconhecendo que é normal. É normal ser humano, gente. Nós não somos um robô. Então, muitas vezes eu vou me sentir realmente mais tenso, mais preocupado, mais estressado, mais ansioso. Vai cultivando uma atitude de gentileza e compreensão consigo mesmo. Respira, vamos lá? Como é? Inspira 2, Igor. E solta 4, bora lá. Observa como é que está a sua respiração. É uma respiração ofegante? É uma respiração tensa? Está bagunçado? É uma confusão? Observa como é difícil você se conectar com você mesmo. Como é difícil você perceber como é que você está. Porque é como se você não se sentisse digno de ter um momento de qualidade consigo mesmo. É verdade. E esse é um dos passos que levam você a longo prazo a adoecer. Porque você não consegue se aceitar ou se perceber sem julgamento, sem saber onde você está. Então vamos lá. Isso, vai trazendo agora, respirando, trazendo tranquilidade. Respira, inspira e não pira. E vai soltando esse medo, esse estresse, essa ansiedade. Vai respirando essa autoconfiança, essa tranquilidade, vai soltando ansiedade, medo, pressão. Isso, agora vai alongando, jogando os braços lá em cima, bora lá. Soltando o maxilar, alonga as pernas, quem conseguir, vai abrindo o olho devagarzinho, dando um sorrisinho, né, se tiver os colegas aí perto. Isso, vai voltando pro aqui agora, gente. Ó, o pessoal aqui tá todo mundo tenso, tá todo mundo sorrindo agora, viu? E aí, vocês que estão em diferença de quando casa? você entrou agora. Agora eu tô com outro ambiente, né? Gente, isso é um momento... Vocês perceberam que a gente gastou o quê? 3 minutos, 5 minutos no máximo? Sim. Pra gente se conectar. Mas como é difícil a gente se conectar com a gente mesmo. Mas vocês veem o resultado quando termina. Em uma coisa prática. Rápida, né? E o quanto que você faz essas pausas no seu dia a dia. A qualidade de vida que vai lhe dar, né, Tati? A longo prazo, tá, gente? Pensem sempre. Quando vocês pensarem em psicologia, em tratamento, sempre vai ser a longo prazo. Eu não tenho uma fórmula mágica de dar um comprimidinho a vocês e fazer com que tudo fique bem. Rivotril. Mas o que eu posso dizer é que vocês percebem, em 3, 5 minutos vocês estavam muito verdade. tensos e de repente o humor muda, o ambiente muda, as coisas se tornam mais leves e os problemas continuam. Mas a forma que eu vou lidar com ele também muda. Com menos estresse. Faz sentido para vocês? Faz, mas eu vou lhe dizer uma coisa, é uma coisa que também ninguém, sabe, eu digo por mim, tá? Eu, particularmente, eu chego, eu digo para os meninos que trabalham comigo, falo da importância da terapia, falo desse momento que a gente tem lá, mas eu digo assim, o nosso problema é que a gente tá tão naquela de que vou resolver, vou resolver, que você não imagina que um momento como esse claro, é como você disse, o problema não vai sumir porque eu parei para fazer 5 minutos de uma meditação, de um momento de relaxamento como esse, mas como eu vou agir para com o meu problema, eu vou estar muito mais centrado, concentrado, melhor, porque eu acredito que quando a gente vai fazer as coisas no fogo do momento, do calor, você vai bem mais explosivo, você acaba trazendo um problema a mais. Mas assim, quando você para fazer um momento como esse, de relaxar, de se concentrar, você vai... Imagina, como você falou, do negativo e negativo, né? Você já tá ali estressado, você encontra outro que tá ali a ponto de... Então vai ocasionar essa explosão, esse cabum. Então você dá essa parada para você se equilibrar, voltar e principalmente em equipe, né? A equipe ele volta com outro ar. Obrigado, Tati. Tá vendo a importância desse programa que a ouvida até falando, olha. Bom dia, Igor. Bom dia, meninas. Tem uma pergunta que vou fazer rapidinho. Bom dia, meninas aí da rádio. Eu quero fazer uma pergunta. Se é normal a pessoa sentir dormência nas mãos e na língua, nas pernas? O problema que eu tive foi AVC 2 vezes e fiquei com problema na mão e na perna. Aí, às vezes começa a inchar. O que eu faço?
Para ela é importante ela buscar, né, um psicólogo para ver se isso é associado a uma ansiedade ou se realmente é alguma questão em decorrência desse AVC, que aí pode ser tratado com a fisioterapia, por exemplo. Lá no consultório a gente tem Dani, a gente tem a Kali, que trabalha com pilates para ajudar nisso também, e alguns exercícios de fisioterapia também a médio e a longo prazo ajuda, tá bom? Vamos lá, Tati, beijo. Telefone rapidinho pro pessoal que já tá na hora do padre, Reginaldo. 849-9485-7080, 849-9485-7080.